Muito bom, vamos tratar aqui, estamos hoje aqui reunidos com Álvaro Borba e Fábio Chocolate Expresso, que abrilhantando a nossa live, trazendo aqui seus comentários e seu autoconhecimento do mundo, da vida e de todas as coisas. Inclusive, esse conhecimento vai ser... Tá rindo por quê, Chocolate? Esse conhecimento vai ser angariado agora num assunto que, desculpa, Chocolate, sempre cai esse assunto para você. Eu juro que não foi de propósito. Nós vamos falar, sim, sobre André Valadão. Que a religião... Opa! Ei, que maravilha, né? Que a religião vem sendo usada como arma política, a gente já sabe muito bem. Toda a discussão sobre o aborto e em vítimas de violência foi completamente tomada pelo pânico religioso, eu peguei leve nessa expressão aqui, instaurado pela bancada evangélica. Mas para quem estava fora do Brasil, né, e não viu o que aconteceu nesses últimos dias aí, a bancada da Bíblia quer que vítimas de violência que abortem sejam consideradas criminosas. O que a gente não espera mesmo, né? Isso tudo a gente espera porque a gente já está acostumado. O que a gente não espera mesmo é ver pastor dizendo que Deus perdoa os estupradores. Vamos lá, Teobaldo. O senhor diria com um pastor para um estuprador que se arrependeu, eu diria para ele que a grandeza da misericórdia de Jesus, a grandeza do amor de Jesus é infinitamente maior, que não há uma malignidade, não há uma perversidade nesse mundo, que o amor de Deus não seja maior que aquilo ou aquela realidade. Jesus morreu por todos, e aquele que genuinamente se arrepende pode receber a salvação. Também diria para essa pessoa que ele vai sofrer as consequências aqui na terra. Aqui se faz, aqui se paga, então essa realidade na justiça, ela tem que ser cumprida. Isso aí, segura um pouco, esse vídeo continua depois para a gente relembrar o que é que o Valadão fala de outras pessoas, né? Porque aparentemente pro criminoso aí que comete uma violência dessa, eu tô evitando até de falar, né, muito o nome da violência, mas para o criminoso que comete esse tipo de violência aí, Deus perdoa, né? E vamos ver aí, deixa que os homens cuidam aí desse crime, mas Deus tá perdoando aparentemente. Não sei exatamente o que ele diz a respeito da menina que precisa abortar aí, né? Depois de uma violência dessa, se Deus perdoa também ou não. Mas vamos ouvir Chocolate antes. Surpreende? Obviamente não, né? Não surpreende. Na verdade, ele nem foi o único que falou coisas parecidas. Eu também vi um vídeo do Marco Feliciano falando coisa muito parecida também, a mesma coisa, sobre o suposto perdão. Eu não sei, eu cada vez mais penso que esses caras estão sinalizando uma parada. Mas esse modus operandi não surpreende, cara. Como alguém que veio desse cenário, eu participei durante muito tempo de uma igreja evangélica, dessas descoladas e tal, e uma coisa que foi os gatilhos que me fizeram ir me afastando, porque eu fui saindo meio aos poucos, até que um dia eu falei, eu vou sair, senão eu vou jogar uma cadeirinha em alguém, em algum momento. Mas é exatamente isso, era essa escolha que os líderes faziam dia após dia de tudo aquilo que era vacilos dos seus, ou seja, dos seus parentes, filhos, essa galera, tudo era abafado, tudo tinha um mais, um veja bem e tal. E quando era dos outros, as menores coisas eram dignas de condenação. E quando eu falo condenação, é no sentido condenação social. Que a igreja é um ambiente social onde as pessoas, num país onde cada vez a gente tem menos espaços para a população viver, sabe? A gente não tem praça, não tem parque, não tem nada, falando do Brasil como um todo. Os ambientes de igreja são ambientes sociais, que a galera atrai as pessoas para ir para lá, porque afinal de contas eles atraem mesmo, eles passam com um carro de som na sua porta falando, venha para o culto da vitória. Eles estão nos programas de televisão, porque eles compram o horário de televisão falando, você, para de sofrer aqui meio-dia, ó, venha para a igreja. Eles te convidam para lá, para esse ambiente social, e nesse ambiente social começa a rolar essas discriminações, que é para te dar uma ideia de controle, cara, porque no fim é isso. A partir do momento que eu vou te coloco nesse ambiente social, e que vou te dando regras que, olha só, você não é uma regra, não é lei, mas se você não cumprir eu vou te afastando, porque eles vão te afastando mesmo, você vai ficando cada vez mais fechadinho naquele ambiente. Então, essas expressões de pastores como o pastor André Valadão aí, nada mais são que os sinais que eu tenho uma superioridade, você tem que me ouvir, afinal de contas, esse é o
modus operandi do pastorado no Brasil, que é um negócio muito de cima para baixo. E aí, e a interpretação bíblica vem da cabeça desses caras, baseada só em interesses que, se a gente estudar um pouquinho, e aí por isso a fala desses caras contra a educação, ela é forte, né? Se você pensar um pouquinho, você vê que, peraí, temos contradições aqui. Exatamente. Vamos pegar esse gancho aí, Teobaldo. Tem um segundo vídeo aí do Valadão falando sobre não recomendar mandar os filhos para a universidade. Eu ia passar o vídeo dele falando que Deus gostaria de eliminar, de matar os homossexuais, né? Que é o que ele reserva daí para quem ele não concorda. Quem tá tudo ok, Deus perdoa, tá? Vamos deixar por aí. Mas vamos ouvir o que ele diz a respeito da universidade e por que isso se relaciona, né? Com esse discurso aí pró-violência, né? E que mantém as pessoas ali numa relação meio cativa, né? E a igreja como espaço social também, como o Chocolate bem pôs, né? Pode socializar na igreja, mas na universidade não pode, não. Tá tudo certo aí, Teobaldo? Aí. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Eu acho curioso como ele faz essa vozinha, né? Para a pessoa que quer fazer mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Tá bom. Aí você vem para a igreja aqui. Tá bom. Álvaro, tem relação aí? Tudo bem, violência, mas universidade não, aí já é demais. Eu achei engenhoso você contrapor os dois discursos. Eu lembro de um pior ainda, e imagino que você não tenha trazido porque realmente é muito forte, né? Mas quando a gente junta as peças, o que a gente percebe é uma fé contraditória. Um Deus que tem um perdão que é infinito, porém finito. Um Deus que tem uma compaixão que é irrestrita, porém restrita, né? E um Deus que, se for e se comportar aos moldes desse pastor, é um verdadeiro diabo, me perdoe. A fé que esse homem está pregando é uma fé violenta, é uma fé belicosa, é uma fé de extermínio. Então o melhor que a gente pode fazer é isso aqui. A gente tem que alertar uns aos outros sobre essas figuras que são danosas e exploram a fé do nosso povo de um jeito terrível, né? Até para a gente não correr o risco, Ana, de ter gente que a gente ama sentada ali dando risada do que esse ser asqueroso, hediondo, do que essa presença nefasta está falando, né? Então, são evocações de violência cobertas por riso de sitcom americano ao redor. É uma combinação meio tenebrosa, percebe? A intenção de violência com os risos ao fundo, né? E é isso que eu vejo nesse sujeito, né? Então, realmente, André Valadão é um homem muito perigoso. Muito perigoso. Eu não resolvi não pôr o vídeo dele falando, né, o que Deus gostaria de fazer na ideia dele, né, com os homossexuais, segundo ele. E escolhi não pôr também o vídeo em que ele passeia em Harvard com os filhos. Para não mostrar ali a cara dos filhos que são menores de idade e tal, não vou entrar nisso aí. Mas num vídeo ali falando pro pobre, né? Não mande seu filho para a universidade. E depois se gabando de estar passeando em Harvard com os filhos, né? Eu lembrei, desculpa, de um outro discurso em que ele prega a morte de minorias. Então. Deus... isso. Era por aí, né? Estamos pensando na mesma coisa. Estamos sim. Ana, eu acho que um ponto importante a ser dito para quem está nos assistindo, você que é de família de igreja evangélica, vamos pensar no seguinte, cara,
olha para a vida dos pastores que são líderes de grandes igrejas. Esses que, de pequena igreja não conta, tá? Vamos para os de grande igreja. O filho ir para a faculdade ou não ir para a faculdade, isso não é assunto entre eles. Eles não acordam e ficam pensando assim, será que eu mando meu filho para a faculdade? Não, nem por um minuto, amigo. Os filhos vão para a faculdade e pronto. E vão para as melhores. E vão, inclusive, não só para as melhores, eles vão para aquelas que mais elas sinalizam para aquela coisa que ele vai herdar, que é a igreja. Não é à toa que você fica vendo o filho de pastor indo fazer pós-graduação em Israel. Isso não é à toa, querido. É porque ele precisa sinalizar para as ovelhas de, nós temos uma conexão espiritual aqui. Então, assim, é um não assunto. Você jamais vai ver gente que tem dinheiro pensando assim, meu filho vai para a igreja? Ou, quer dizer, meu filho vai para a faculdade? Não, eles vão para a faculdade e pronto. Não é uma discussão se eles vão ou se não vão. Sabe por que isso não é uma discussão? Porque na faculdade, gente, primeiro, cria esse senso crítico. Mas a faculdade também é um lugar de conexão, de network famoso, tá ligado? Nesses lugares é que você vai conhecer gente que, na vida adulta, vai se tornar líderes de uma cidade, tá ligado? É nas faculdades que vão sair as mentes pensantes. É de faculdade, gente, que vai sair os políticos que você gosta ou não. É que vai sair lá os ministros que você gosta, vereador. Tudo vai sair de lá. Então, ao não querer que você, pobre, mande seu filho pra faculdade, ele tá resguardando o lugar dos dele, querido. Porque, olha, o mundo é cruel, não tem lugar para todo mundo. Infelizmente, o mundo que esses caras criaram no capitalismo é isso, não tem lugar para todo mundo. Ao não dar espaço pro seu filho, tá garantindo espaço pros filhos dele, para que eles possam estudar e ter... Eu, recentemente, Álvaro, eu vi uma pesquisa que saiu, eu tava escutando um podcast lá do G1, e eles fizeram uma pesquisa recente sobre o que acontecia depois que o jovem fazia faculdade no Brasil. E eles pegaram 2 grupos. O grupo de classe baixa e o grupo da classe média alta. E, cara, assim, os dados são impressionantes. Independente do curso, a galera de classe média alta, 90% vai ter emprego. E os de classe baixa, isso não quer dizer muita coisa, não. O de classe baixa continuava desempregado ou trabalhava em lugares que não condiziam com a formação que ele tinha. O ponto é, querido, é porque essa é a herança que importa, como diz a senhorita Bira. O que a gente vê aqui é uma briga por espaço. Esses caras, mesmo no poder, estão brigando pelos espaços dos filhos que vêm aí. Dos deles que vêm aí. Diferente de nós, que assim, a gente pensa nos nossos, mas a gente ainda tem um olhar piedoso do tipo, vamos tentar trazer todo mundo. Esses caras não estão nem aí não, cara. Enquanto eles puderem garantir o espaço deles, e esse espaço de tranquilidade para eles, lembre-se, gente, essa galera que fala para você acordar às 5 da manhã, essa galera não acorda às 5 da manhã, esse povo não trabalha. Então, todo mundo que não trabalha vai te falar que você tem que trabalhar mais, que você tem que vender picolé. Esses caras jamais fizeram isso. Deixa eu falar pra você, eu fui fã do André Valadão anos, porque eu era crente, dessas igrejas. Eu comprava todos os CDs desse camarada. Você sabe desde quando que em todos os encartes de CD do André Valadão tinha escrito assim, André Valadão estudou na faculdade, church, não sei o quê. Tem muitos anos, querido. Esse assunto de faculdade nunca foi uma discussão entre eles, porque há muito tempo eles dão carteirada de que, eu estudei na faculdade Piriri Pororó. Eu lembro, final dos DVDs, André Valadão veste marca tal. Esses caras sempre deixaram escritos que eles são, goste você ou não, eles estão sinalizando para uma certa parte da sociedade que eles são, olha, nós somos de uma estirpe superior. Não é curioso que esses caras queiram que você não queira estudar, que você não possa ir para as faculdades? Por que será, como diz os áudios do Reitor Luigi? Algo como saiba o seu lugar, né? Só que o seu lugar, meu amigo, você é que escolhe. Não é o André Valadão, não. Até porque o lugar que ele tem reservado para você, esse aí que o Chocolate falou. Não é um lugar legal. Exatamente. O Gustavo aqui no chat diz, né? Os filhos dos fiéis devem se conformar em vender picolé, enquanto os filhos desses pastores podem ir visitar Harvard. E depois dizem que luta de classe não existe. Deus tá vendo, pastor. E sabe o que é cruel, Ana? É porque eles eu lembro que quando eu tava na minha igreja ainda, eu lembro de uma adolescente do meu lado, no busão lotado, a gente voltando pra casa depois do culto, ela estava feliz porque a pastora estava contando um testemunho de que, nossa, minha filha passou pra medicina. Gente, a galera era de classe média alta, o trabalho da mina era só estudar, e ela passou pra medicina numa faculdade particular. Meu Deus, onde está o sacrifício aí? Não está. Só que o que acontece, eles contam isso de um jeito bonito, maravilhoso, porque afinal de contas eles têm o monopólio do microfone, e as pessoas pobres como nós, muitas vezes acreditam e pensam, nossa, ele venceu a duras penas. Que duras penas, cara? Duras penas estamos nós nesse busão lotado. Muito bem. Exatamente. Vamos ficar por aqui, chat, a gente volta em instantes.